E nesse vídeo você confere a crítica do filme Logan. Isso para vocês logo depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. E está começando mais um Drops Geek Cinema, onde eu trago a minha crítica detalhada, com spoilers é claro, sobre os maiores filmes do universo geek nerd da atualidade. E hoje em dia o assunto mundial é um só: Logan e Logan. Bom, mas você que já assistiu ou ainda vai assistir, ou você ainda que não está botando esse hype todo no filme e não vai querer ir ver no cinema, vocês todos, né? Eu pergunto para vocês agora, vocês estão cientes do que o filme se trata? Vocês têm ideia do que vocês vão encontrar nele? Eu digo que eu mesmo tinha uma ideia inicial, né? Que a gente molda ali em cima da sinopse, né? Dos boatos e tal. Mas eu assisti o filme e encontrei algo diferente ainda dentro dele. Bom, primeiro, para facilitar o entendimento, né, eu vou jogar uma luz na escuridão dessa confusa cronologia dos filmes do X-Men. Assim, para ficar claro da onde o filme Logan começa e o que a gente pode esperar do futuro após o término do filme. Então vamos começar. No filme dos X-Men Dias do Futuro Esquecido, o ano que se passa no filme é 2023. Lá a gente viu que um futuro apocalíptico das sentinelas, né, estava destruindo tudo, ia matar todos os mutantes, ia ser o fim dos X-Men. Mas graças à intervenção do Wolverine, né, tudo foi conseguido, né, tudo se resolveu. A ameaça dos sentinelas foi impedida de acontecer e aquele futuro terrível se apagou, se dissipou. Todos os X-Men, todos mesmo, estavam sãos e salvos, inclusive a Jean Grey, apagando assim todos os eventos ocorridos na trilogia clássica dos filmes. Então tudo que aconteceu no X-Men 1, 2 e 3, você deleta, você apaga, porque eles aconteceram, só que após agora o Wolverine ter voltado no passado e mexido na linha do tempo, uma nova linha do tempo foi criada com novos acontecimentos. Então no final do filme Dias do Futuro Esquecido, que é em 2023, tudo ficou legal, bonito, esperançoso. A gente vê o Ciclope, o Fera, a Tempestade e os demais ou são professores do Instituto Xavier para jovens superdotados, ou são funcionários em outras áreas. Tá tudo legal. O instituto tá cheio de crianças, as classes estão lotadas. O sonho do Xavier parece que ali realmente vingou, né? E a vida deve, a gente não fica imaginando, a vida deve ter seguido normalmente, né? Dali para frente, com algumas ameaças surgindo pelo caminho, é claro, né? Os empecilhos do Xavier conseguir alcançar o seu sonho, né? Com os seus vilões e tanto pessoas, né? Humanos como mutantes com ideias contrárias ao Xavier deve ter aparecido no meio do caminho, sim, é claro, como a gente vê isso nas HQs. Mas ficamos sim com aquela esperança que o Xavier um dia realizaria o seu sonho de estabelecer um mundo unido e pacífico entre os mutantes, né, e humanos. Só que o filme Logan começa apenas 6 anos depois disso, em 2029. E dá para perceber que algo deu errado no meio do caminho e a história mudou completamente. Mas eu acho que alguns de vocês, né, se perguntaram: eu comentei sobre o X-Men Dias do Futuro Esquecido, mas não falei do X-Men Apocalipse, que veio depois? Bom, vou deixar claro aqui que se a gente for pegar para reparar na linha do tempo, X-Men Apocalipse acontece antes disso. Os X-Men lá ainda são jovens. X-Men Apocalipse se passa nos anos 80. É 80 e alguma coisa, não lembro agora direito. Mas então, assim, ele não é futuro. Eu estou falando do último evento dos filmes do X-Men na linha do tempo. É o final de X-Men Dias do Futuro Esquecido, que é em 2023. Então você reserva, né, você separa essa ideia do X-Men Apocalipse,
que com aquela cena pós-crédito aparecendo os caras da XX Corp roubando lá o DNA do Logan, né, da Arma X, nos deu aquela falsa ideia que o vilão seria o Senhor Sinistro, que ele estaria pegando o Senhor Sinistro, porque para quem não sabe, como apareceu o cara com a maletinha lá e na maletinha tinha um brasão escrito XX Corp, Essex é o sobrenome do Senhor Sinistro, que se chama Nathaniel Essex. Então a gente pensou que eram os caras dele lá indo pegar uma amostra para levar para um laboratório e fazer um clone do Wolverine, que a gente já deduziu que seria a X-23. Então a gente, com a cena pós-crédito de X-Men Apocalipse, a gente entendeu tudo errado no automático. Por quê? Porque agora foi confirmado que o filme do Gambit vai rolar, né? Vocês estão sabendo, apesar dos atrasos, do adiamento, já deu alguma coisa errada com o diretor, ele vai acontecer mesmo assim. E o filme do Gambit não é futuro, o filme do Gambit é após, né, X-Men Apocalipse, mas também vai se passar ali pelos anos 80, 80 e pouco, indo para 90. E foi dito agora que no filme do Gambit o vilão será o Senhor Sinistro. Então teremos assim, ó, X-Men Apocalipse tendo o Senhor Sinistro, do X-Men Apocalipse indo para o filme do Gambit com o Senhor Sinistro como vilão. E X-Men Dias do Futuro Esquecido ligando diretamente com Logan. Então assim, aquela cena pós-crédito na verdade nos enganou. Não que o DNA do Wolverine não começou a rolar a partir dali, passando pelas mãos do Senhor Sinistro e indo adiante, passando por mãos de outros cientistas, até chegar no futuro, lá em 2000, já avançado 2020 alguma coisa, nas mãos do Dr. Xander Rice, que é o cientista mor do filme Logan, que ele sim, esse é o cara que cria a X-23. Entenderam? Então assim, aquela cena pós-crédito, ela liga com o Senhor Sinistro no filme do Gambit e não com o filme do Logan. Então até para vocês que ainda não assistirem, que não assistiram ainda o filme Logan, revejam o finalzinho de Dias do Futuro Esquecido, só para vocês ficarem com a ideia clara de como o filme acabou bem e como ele começa mal em Logan, ok? Aí para quem não sabe, né, na origem do vilão Senhor Sinistro, assim, ele deseja salvar a esposa e com isso ele faz diversos experimentos, né, a fim de encontrar uma cura para o caso dela. Só que ele testa tudo que ele cria em si mesmo, ele é a própria cobaia. E no meio disso, de tantos testes, tantas coisas assim, fracassadas, ele vai sofrendo mutações no seu genoma, no seu DNA. E com isso ele vai adquirindo habilidades até se tornar o Senhor Sinistro, que é um cara que ele é transmorfo, ele pode mudar a sua aparência, ele pode mudar a sua condição física, ele dispara rajadas de energia e praticamente se auto-regenera. Não é um fator de cura avançado, mas ele tem uma regeneração não extremamente rápida, mas bem eficaz. É que na HQ, ele em algum momento da sua história, ele conhece o Apocalipse, que acaba retirando a parte sentimental do Senhor Sinistro e deixando ele praticamente mortal. Ele não envelhece mais. Ele pode morrer, dependendo do poder que o mate, mas ele não envelhece mais. Só que como não teremos esse contato com o Senhor Sinistro nos filmes junto com o Apocalipse, porque o Apocalipse acabou de ser derrotado, então eu imagino assim, esse Senhor Sinistro do filme do Gambit, ele vai fazer diversos experimentos e no meio disso a gente vai ver ele sofrendo as mutações e se frustrando de não conseguir trazer a mulher dele de volta à vida. Aí é aquela coisa, né? Por mais que o cara começou legal, começou até com um propósito bom, aquilo ali vai subindo para a cabeça do cara, o cara vai se fixando, vai ficando obcecado e agora ele deve estar querendo fazer qualquer coisa para trazer a mulher de volta à vida, e aí que ele deve topar de frente com os X-Men. E no caso, né, sendo a introdução do Gambit no time, né,
mostrando talvez um pouquinho a sua origem e destacando, sim, é claro, o Gambit mais do que os outros X-Men no filme. Então, assim, acho que o Dr. Sinistro vai usar a arma X ali, o DNA do Logan, em si mesmo, vai fazer mais alguns testes e vai acabar sofrendo uma mutação até se tornar o vilão. Ponto. Acabou aí. Agora, depois, o que vai ser feito com o resto do DNA do Wolverine, na mão de quem vai passar, para onde que vai, a gente só vai saber quando a gente assistir o filme do Gambit, para tentar entender como foi chegar nas mãos do Xander Rice lá no filme Logan. Então, já que eu falei bastante agora sobre esse nome, né, Xander Rice, vamos explicar quem é o vilão do filme Logan. Embora mente um vilão, mas é o cara, o manipulador, o causador de tudo dentro do filme Logan. O Xander Rice é o cientista-chefe, o cientista-mor ali de todos que trabalham no laboratório Transigen. Acho que é Transigen que fala. O que eles fazem? Eu entendi no filme que eles são localizados no México, e lá eles fazem experimentos, diversos em prol da humanidade. Mas olhando mais de perto durante o filme, a gente vê que as coisas não são bem assim, eles não são tão legais assim. É dito que há mais ou menos uns 25 anos não nasce nenhum mutante novo. Parou de se nascer mutante, está nascendo só humano. E os mutantes que existiam, que não morreram por morrer, eles acabaram ao longo do tempo perdendo os seus poderes mutantes até se tornarem humanos normais de novo. Aí tipo assim, mas como assim? Como isso? O que aconteceu? Aí isso a gente fica sabendo não no começo do filme, é mais lá pro meio assim, que você vai encaixando as peças, para concluir o fato. Esses cientistas criaram um antigene mutante e espalharam nos alimentos e distribuíram tudo assim, secretamente, tudo ficou em segredo. A ideia era não já mais causar conflitos, nem guerras, nem confrontos, e sim tentar eliminar de uma maneira sutil. Então eles conseguiram criar um gene que isolava os poderes mutantes e espalharam em alimentos, bebidas. Isso foi se consumindo e as taxas, de nascimentos mutantes começaram a cair conforme os genes dos seus pais começaram a enfraquecer por causa daqueles alimentos, até que um momento a conta zerou, começou a realmente nascer apenas humanos normais. Aí isso era um dos motivos, que o laboratório Transigen queria chegar nesse nível, Aí ponto, isso aconteceu. Só que eles também estavam fazendo mais uma coisa, que era o quê? Foram eles que criaram a X-23. E não somente ela. No laboratório foram criadas diversas crianças criadas assim, com mulheres grávidas, introduzindo DNA ali do pai, com poderes mutantes já pré-selecionados, que eles queriam que fosse com aqueles tipos de poderes. Então nasceu uma safra de crianças super poderosas, e a X-23 era apenas uma delas. Então lá dentro eles criaram elas como animais mesmo, todo dia testando, aperfeiçoando, deixando elas mais fortes, e no meio do caminho as mais fracas ou as incontroláveis iam sendo eliminadas mesmo, matava e jogava fora. Então assim, sobrou um seleto time ali de uma quantidade ali das que deram certo, e a X-23 era uma delas, e é dito na ficha dela assim, que ela tem o DNA de John Holland, que é o nome verdadeiro do Wolverine, Logan é um apelido, Wolverine é um codinome de guerra, e o nome dele de verdade, já aconteceu também assim de chamar de John e de James. Eu fico com a ideia do John ainda, John Holland. Então ela tem o DNA dele especificamente escrito isso lá na ficha dela. Aí o que acontece? Por que o cientista lá, o Xander, eles queriam eliminar os mutantes e depois criariam novos mutantes? Não faz muito sentido, Por quê?
porque eles queriam criar mutantes para eles, mutantes controlados por eles. Porque no mundo que voltou a ter apenas humanos, eles queriam, numa guerra futura, ser os únicos que teriam super soldados, super agentes com poderes. E assim eles, né, ganhariam, né, qualquer guerra, esmagariam todos os seus inimigos. Eles queriam ter agentes secretos mutantes trabalhando para o governo dos Estados Unidos. Ponto. Somente isso. Eles queriam erradicar essa massa, né, esse monte de mutantes solto por aí, e controlá-los, né, reuni-los em um só lugar com o controle deles. Isso era o objetivo dos laboratórios Transiger: criar mutantes, poucos mutantes e mutantes controláveis. Ponto. Essa é a ideia do vilão Xander Rice. Aí para os vilões tudo estava dando certo, né? Até que aí o agir do destino. Algumas enfermeiras que trabalham, né, nos laboratórios lá Transiger, elas, né, são elas que cuidam das crianças, né, que dão comida, dão banho, enfim, elas se apegam às crianças e se incomodam, né, com a crueldade dos seus patrões. Aí até que um dia, né, cansadas, né, daquele modo de vida ali delas, elas armam uma fuga, né, elas burlam o sistema de segurança e armam uma fuga das crianças, né. Várias crianças conseguem fugir, mas até que o Dr. Xander aciona a sua equipe, chamado Carniceiros, que são homens androides, né, fortemente armados, no comando de Donald Pierce, que é o líder dos Carniceiros. Esses caras são mercenários, eles fazem tudo por dinheiro, são uma tropa de elite, uma SWAT, né, de homens meio máquinas, né, meio ciborgues, meio androides, e eles trabalham por Xander Rice, e eles são também os grandes vilões do filme Logan. Aí eles vão atrás das crianças, conseguem capturar várias delas de volta, eles matam várias enfermeiras, aí até que uma, né, consegue fugir com a X-23, a Gabriela Lopes, se eu não me engano. Ela consegue fugir dali do México com a X-23, vai para os Estados Unidos com a ficha, né, do projeto da X-23. Ela fica sabendo que o genoma dela veio do Wolverine e ela já ouviu falar do Wolverine, então ela quer encontrar o Wolverine para entregar a criança para ele, para que ele proteja ela e cuide dela, para os carniceiros não a pegarem de volta, para que ela não volte a ser usada como um soldado, né, em guerras futuras. Aí ela consegue localizar o Logan, que, claro, né, não quer nem ideia, não quer nem papo, né, de topar um negócio desse, mas aí o destino complica um pouco as coisas e a X-23 acaba meio que sobrando, né, para ele. Qual que é o plano, qual que é a meta, né? Ele ficar, né, tipo assim, assume que a filha é sua. Realmente a filha é dele, é o DNA dele, numa barriga de uma mãe de aluguel. Ele não queria, ele não tinha nada a ver com aquilo, só que acabou vindo para ele. Aí ou ele é sangue frio de largar ela onde ela está e esperar os carniceiros a localizarem, né, levar de volta para o laboratório, ou ele vai comprar uma briga, querendo ou não, contra os carniceiros. E o que vocês acham que acontece? Então aí que o destino, né, do Logan se cruza com a X-23. E a meta é a enfermeira, né, que salvou ela, deixa um pacote com dinheiro pro Logan e lá tem um endereço, que é uma coordenada, que é o seguinte: ela diz para ele que é um lugar chamado Éden, que é o ponto de encontro das outras crianças que conseguiram fugir também dos laboratórios. Então, assim, a meta é levar a Laura, né, a levar a Laura para esse lugar chamado Éden, que lá outras crianças que conseguiram escapar vão lá estar esperando lá por ela. Depois, tipo assim, depois a gente decide o que a gente faz, mas a meta é assim: o ponto de encontro de quem conseguiu fugir é esse lugar chamado Éden, no qual agora o Wolverine tem a localização. Aí vai dele querer topar fazer isso ou não, deixar pra lá. E é a partir daqui que o filme começa a se desdobrar, né, como um todo. Aí assim, vamos deixar uma coisa clara aqui. O mundo não está acabando em Logan, né, como pareceu pelo trailer.
é apenas a cidade que eles estão vivendo naquele momento, que o nome não me vem na cabeça agora, não me vem em mente. Mas assim, o Logan está vivendo nos Estados Unidos, em uma cidade que o clima lá é árido, um lugar assim meio deserto e tal. Mas o mundo não está passando por nenhuma escassez, não. Existe tecnologia, comida, carros, tudo normal. Apenas, né, pelo detalhe que já um bom tempo não tem mais, né, não está mais nascendo nenhum mutante. Mas assim, o mundo continua com a vida normal. Não aconteceu nenhuma grande guerra, nenhum grande desastre. Não. O Logan está com aquela cara de cansado assim por outros motivos, mas o mundo continua normal. E é nesses dias que nós vamos encontrar o Logan, Xavier e o Caliban morando juntos, num esconderijo ali, num lugar meio arranjado, numa indústria abandonada. Pra gente não é dito nem como, nem quando, nem por que o Caliban se aliou a eles. Nas HQs, o Caliban é um vilão, porque ele caça outros mutantes em troca de dinheiro. Então assim, lá ele já está lá vivendo com eles na maior, sim, normal, tranquilidade. Então assim, isso ficou pra gente imaginar. Como, por que, quando, não dá para saber. O Caliban tá lá, morando com eles, e o poder dele de farejar mutante, ele praticamente hoje em dia não usa mais, porque não tem mutante para ele fazer isso, nem mais o porquê. Ele tem um ponto fraco, né, a fraqueza grande dele é que ele não pode sair à luz do sol. Então aquelas imagens lá dele todo coberto, né, com sobretudo, cachecol, chapéu, porque se ele pisar para fora assim na luz do dia, ele tem que estar com a roupa, senão ele se queima severamente. Enfim, ele ali é mesmo quebra-galho. Ele tá tipo assim, o Wolverine, né, o Logan é o pai, ele seria uma mãe e o Xavier o filho. Já vou explicar para vocês o porquê disso. O Logan, o Wolverine, ele tá aparentando ser assim um homem agora, né? Eu sei que ele tem mais de 2 séculos de vida, praticamente isso. Mas assim, a fisionomia dele nesse filme, ele tá aparentando ser um homem de 50 anos, tá com a cara assim cansada, barbudo, cabeludo, assim, não penteia, não se arruma, faz questão de se arrumar muito. Ele trabalha como motorista, ele tem uma limusine alugada no estilo Uber, tá ligado? Então, Wolverine no futuro tá vivendo de Uber. Ele consegue ganhar um dinheirinho com isso, né? Ele trabalha certinho assim, não tem nada demais nisso. E o dinheiro que ele ganha, ele usa para se manter e para ajudar o Caliban, né, a cuidar do Xavier. O problema é assim, né? Claro que a situação não está boa. A gente vê que tem algo errado com ele pelo seu rosto, pelo jeito que ele está agindo. Não vou falar que ele se tornou um alcoólatra, porque na verdade ele sempre bebeu, não é verdade? Mas agora, digamos que ele está ainda pior depois de velho, né? Ele bebe pra caramba, garrafa assim o dia todo, várias garrafas todo dia, qualquer momento. Ele quase não come, dorme muito pouco, aí é atormentado por lembranças do passado, assim, coisas que atormentam ele, como de costume, só que agora por novos motivos, digamos assim. E o seu fator de cura não é mais o mesmo. Ele ainda existe, mas está se tornando cada vez mais lento. Aí o porquê disso a gente não saca no começo do filme, é só mais lá pro meio, pra frente, que o adamantio no corpo dele começou a envenenar o corpo, como se o adamantio está cobrindo os ossos dele, né? Ele reveste os ossos do Wolverine. Agora, com o tempo, parece que ele está começando a se soltar, a se desmanchar e entrar em circulação, né, na corrente sanguínea dele e começando a envenenar ele, né, quimicamente. Porém, o fator de cura ele do envenenamento. Só que ele está sendo forçado a ser usado a todo momento, a cada momento, todo dia. Então, o fator dele de cura está sendo usado além da conta, está sendo usado com exagero, e com isso ele começou a
ratear, a ficar mais fraco, a dar sinais que estava parando. Então a gente vê o Wolverine se machucando, ele consegue se cicatrizar, só que demora. Ele fica com o corte exposto por muito tempo, ele sangra por mais tempo, ele tem a dor, aí ele vai se curar, mas demora já, que é uma questão de dias, dependendo do machucado. E ele não tem, pelo que o filme passa, assim, não tem uma maneira de reverter isso. Até pensei que isso ia acontecer se o final do Logan fosse bom, mas eu pensei que ele iria conseguir extrair o adamante do corpo dele de alguma forma, mas não, isso não aconteceu. Ele fica até o final do filme com o adamante no seu corpo mesmo. Então é isso, o fator de cura dele está sendo usado a todo momento para conter o envenenamento, e com isso está dando sinais de que está ficando mais fraco, que está ficando mais cansado. E a gente só vê isso, só vê tristeza, dor, frustração, tudo de ruim na cara do Logan durante o filme, nesse futuro que está sendo horrível. E o pior começa agora. Eu falei que eles estavam cuidando do Xavier, mas não expliquei o porquê, né? Eu vou falar isso agora, que também a gente não saca de início no filme, ele é explicado só mais pra frente. Você vai juntando as peças, tentando entender, mas só depois de uma informação crucial que a gente consegue bater o martelo, assim, entender melhor a dimensão do que aconteceu com os X-Men. Afinal, é o seguinte, ó, o Xavier, ele agora é um idoso com mais de 90 anos, fala que ele tem 90 anos, mas não fala exato, 90 anos e pouco, vai. E ele está sofrendo de algum mal neurológico. Ele, digamos assim, isso começou a ficar gaga. Algo que a gente até aceitaria normalmente para uma pessoa com a idade avançada. Mas o problema é que o Xavier é um mutante que tem poderes mentais, telepata. E uma doença neurológica, digamos assim, ninguém tinha pensado nisso, né? Mas mutantes, idosos, e se eles começassem a perder o controle de seus poderes por causa que ficaram velhos e começaram a não bater muito bem da cabeça? Pararam para pensar nisso? Então, é exatamente isso que acontece com o Xavier. Ele começa a passar mal e ele tem convulsões e tremores. Qual o problema nisso? Nesse efeito, nesse estado, o seu poder mutante começa a jorrar para fora dele descontroladamente e com extrema força. E ele consegue matar todas as pessoas que estiverem próximas da zona de impacto. Causa derrames, infartos, vários danos assim na pessoa internamente, se ficar exposta há muito tempo nesse estado. E agora pasmem com a pior notícia ainda. Em um momento do filme é dito que quando o Xavier passou mal pela primeira vez, que ninguém sabia que ele ia passar mal no caso, foi no meio de uma missão, né, com os X-Men na cidade de Winchester, e nesse dia morreram aproximadamente 600 pessoas por causa da doença do Xavier, que ninguém sabia o que fazer para parar aquilo ali, porque não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. E no meio dessas 600 pessoas, os X-Men morreram junto. Não existe dentro do filme uma cena que mostre isso, nem um flashback, nada. É só dito pelo Xavier e algumas passagens pelo Wolverine. Então assim, nada passa pra gente, fica pra gente imaginar realmente o que aconteceu, para tentar entender aquela tristeza do Xavier. Não dá para saber se todos morreram na hora, ou se ficaram com sequelas, ou se alguns deixaram a equipe depois que alguns companheiros morreram, ou pelo fato da perda da liderança do Xavier, medo dos seus poderes. Enfim, foi muito triste saber disso. A hora que eu entendi por que o Xavier estava sofrendo, aí muita gente ficou muito chateado, fica muito magoado, porque não foi nenhum vilão, não foi nem o Magneto, nem o Apocalipse, ninguém. O Xavier acabou matando a sua própria equipe no futuro, e isso é muito triste de ver quando a gente vê o Xavier sofrendo pela culpa. Então o Xavier doente acabou
eliminando os X-Men. É muito chato, muito... eu não poderia pensar num destino pior. Sei lá. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, todo o trabalho, toda a esperança do futuro, que os X-Men falhassem, tudo bem, mas não imaginava que fosse dessa forma, que ia ser assim, pelas mãos do próprio Xavier por causa de uma doença. Assim, não, muito chato mesmo, assim, eu levei isso pro lado pessoal mesmo. Aí assim, aparentemente, somente o Wolverine sobreviveu ao ataque do Xavier, porque ele tem um fator de cura. E durante o filme o Xavier passa mal de novo e todas as pessoas passam muito mal. E quem aguenta mais é o Wolverine. Por quê? Porque o poder, causa dano nele, mas o fator de cura ajuda. Então ele sofre pra caramba também. Tô falando que pra ele é moleza, mas ele acaba suportando melhor isso. Quer ver um exemplo prático? O Xavier passa mal com o Caliban e com o Wolverine. O Caliban passa mal horrores. O Wolverine segura melhor a onda. E o Caliban tem medo de morrer a qualquer momento por causa disso. Então assim, o Wolverine, depois desse incidente ou do futuro que teve os X-Men até eles acabarem de vez, o Wolverine não abandona o professor. Lembra, que o Xavier acolheu ele, quando ele estava na pior. Então acho que isso soou meio como uma retribuição, uma gratidão. E o Wolverine passa a cuidar do Xavier quando o Xavier não tem mais ninguém. E eis que assim chegamos no início do filme, do Logan, que a gente junta tudo assim e começa a entender por que o Wolverine está comprando remédio, leva pro Xavier, e o Xavier não quer tomar os remédios, começa a ficar cada vez mais velho, chato assim, Por quê? Porque eles estão esperando, vou falar que não, Eles estão esperando a morte, Mas com a velhice, do Xavier ainda não encontrou a morte, eles vão tentando viver com ele de uma maneira que dá para viver, com medo de morrer a qualquer momento e tentando amenizar a dor do amigo. Então assim, o Caliban e o Wolverine ajudam o Xavier a se manter vivo, mas também assim, eles não têm uma esperança de um futuro melhor, nem promissor, nem nada. O Wolverine só quer juntar o dinheiro para... Olha só, o Xavier, eles estão vivendo, o Xavier preso dentro, parece uma espécie de uma caixa d'água. Porque se o Xavier passar mal lá dentro, a estrutura contém um pouco do ataque, contém um pouco, não resolve de vez não. Aí assim, vivendo dentro de uma caixa d'água não é uma vida, ninguém merece isso. Mas assim, olha só o plano do Wolverine na hora que ele fala um momento lá. Eles querem juntar dinheiro para comprar um barco e viver no mar. Aí você fala, mas viver do mar? Viver do quê? Não, viver no mar. A ideia é colocar o Xavier no mar. Porque se ele passar mal no mar, não tem ninguém próximo para sofrer os efeitos. Então assim, eles viveriam indo de terra, voltando para as águas, mas assim, só passando em terra para conseguir suprimento, alimento, essas coisas tudo. Mas viver no mar, por quê? Por causa do Xavier. E claro, esperando que ele morra de velhice, porque é uma situação muito complicada, Eu não queria estar na pele do Wolverine ali. É muito estressante, assim, muito... Não é à toa que ele tá bebendo, não é à toa. Ele também não encontrou um caminho melhor. Os amigos morreram, A gente sabia que ele tinha um amor não correspondido pela Jean Grey. Ele não vai arrumar mais ninguém, não vai ter filhos, não vai ter família, Então assim, não é um destino legal, não tá nada bem, até que surge a Laura, que muda tudo aquilo ali. Aparece um propósito de fazer algo diferente, mesmo o Logan não querendo, mas o Xavier já saca e fala, não é à toa que ela veio parar aqui, não é à toa que vai acontecer alguma coisa, vai ter um propósito. E realmente teve um último propósito pro pessoal do Xavier, pros homens do Xavier, como é o nome da HQ, que é a missão, de levar a Laura pro lugar que é onde deve se levar. E isso é a missão do filme. Aí, para não me prolongar mais ainda, o filme começa agora, a partir dessas informações, eu trouxe isso para costurar tudinho assim, deixar bem claro para vocês
onde o filme se encaixa, do que ele se trata e o que ocorreu. Aí o filme começa e anda, né? Claro, né? Wolverine levando a Laura junto com o Xavier. Acontece uma coisinha ali com o Caliban e os carniceiros estão atrás, né, deles, né? O filme todo, esses caras chato pra caramba. O próprio Dr. Xander Rice vai interagir também, vai aparecer também dentro do filme ali ativamente. Tem uma surpresinha além dos carniceiros no filme, que eu não vou falar. E quando o filme acaba, né, eu também assim, né, não quero dar spoiler, mas eu sei que eu dei spoiler. Mas eu só quero comentar só as coisas assim que dá pra gente ficar pensando e não analisar a ação do filme. O último ponto pra gente ficar pensando sobre o filme é o final. Wolverine morre, Xavier morre, o Caliban morre, a Laura X-23 não morre. Eles chegam no Éden, sobram vivas mais ou menos, eu não contei, não vou lembrar agora, mas eu vou chutar umas 10 crianças, não mais que 10. E cada uma com um poder bem legal, os poderes ficaram legais ali, ó. Tem uma que manipula o gelo, outro eletricidade, a outra eu acho que ou é ar ou é pressão, alguma coisa assim. Temos um telepata e os outros eu não vou entender direitinho para explicar o que era o poder deles. E a X-23, é claro. Quando eles se livram dos carniceiros, né, e do próprio cientista-chefe lá, o Xander, a meta é sair dos Estados Unidos e ir para o Canadá. Por quê? Não explicou muito bem no filme, que poderia ter explicado melhor. É só essa parte que eu fiquei meio chateado. Ele fala assim, né, que o Canadá é muito diferente dos Estados Unidos. Lá existem ainda mutantes e eles vivem lá tranquilamente, sem perseguição. Os laboratórios não poderiam atravessar a fronteira. E as crianças no final do filme elas querem chegar no Canadá. E elas conseguem, né, com a ajuda do Wolverine, é claro. E a mensagem que se passa para nós é: o Logan, o filme, encerra um ciclo. Ele é o fim de tudo, de toda a linhagem de filmes dos X-Men, tanto da trilogia clássica como de qualquer outro filme novo que venha dos X-Men após X-Men Apocalipse. Então assim, Gambit, e depois do Gambit outro filme, Novos Mutantes, assim, não importa. Todos esses filmes que forem lançar ainda vão se passar antes de Logan. Logan é o final dos X-Men. Os X-Men morreram e em Logan morre os últimos X-Men. Entenderam? Aí o que fica para nós é: não temos cenas pós-crédito, já para não alimentar esperanças. Mas, digamos assim, o que seria da próxima geração? As sementes, né, da próxima geração seriam esse grupo de crianças que conseguem saírem vivas, né? Crianças mutantes indo para o Canadá e quem sabe se tornando no futuro uma equipe, se tornando heróis. Agora, contra o que eles lutariam? Contra qual ameaça? Humanos, mutantes? Vão existir mutantes malignos? Sim, assim como existem humanos malignos e sempre vai existir. Precisaremos de heróis? A gente não precisa, só ter heróis humanos não bastariam? Enfim, é a vida, né? É o destino, né? Se desdobrando e dando as respostas, né? Uma geração se passou, é fato, e uma nova pode surgir a qualquer momento. Temos crianças poderosas, promissoras, criadas pelo próprio mal, mas que no futuro vão ser usadas para o bem. E isso é bonito, isso aí é perfeito, acontece. Mas não se enganem, vocês vão sair do cinema, ou quando você assistir no filme, independente disso, com a sensação de frustração. Mas não se engane, não porque o filme é ruim, não porque podia ter sido melhor. Sempre a gente vai querer, poderia ser melhor um pouquinho ali, aqui, sempre. Isso aí, nossa, muito difícil o negócio agradar a todos. Mas você vai sair de lá, eu tenho certeza, chateado, triste, decepcionado com o futuro deles, porque você esperava uma coisa melhor, e não porque o filme foi ruim.
É porque o filme mostrou uma realidade no qual você não estava esperando, então você não teve estômago para engolir. E quando aparece a última letra do filme assim, pá, e o filme acaba, meu, é duro você engolir aquilo ali e ir embora. Mas é fato. O filme mostra que os X-Men assim, não acabaram bem e a gente vai ter que viver com isso, ok? Eu vou encerrando por aqui a minha crítica. Resumindo, né? Eu não gosto de criticar assim, falando o filme, a ação, os efeitos especiais. Não. Eu gosto de compreender o filme no enredo, na trama dele, onde ele se encaixa, as partes que te fazem pensar, que isso todo filme tem. Então eu gosto de chegar num pensamento coeso, limpo assim, e tentar passar para vocês. A minha nota para Logan é de 4 estrelas. Eu não consigo justificar para vocês. Vocês vão ter que assistir realmente. Mas o filme, ele é muito bom para um filme com poucos efeitos especiais, sem poderes nem performances assim, né, incríveis, mas ele abre um segmento para um novo tipo de filme, mais adulto sim, com mais violência sim, um filme de heróis, mas que todo mundo levaria a sério sim. Então, realmente, como foi dito na primeira vez, que X-Men 1 foi um marco e Logan é um outro marco, é o final de um ciclo, e ele traz um novo filme de heróis que muito provavelmente outros produtores, outros roteiristas vão copiar no futuro com absoluta certeza. Agora eu vou abrir aqui para falar rápido sobre o Hugh Jackman, né? Ele anunciou, né, que não vai mais ser o Wolverine, né? Ele não se aposentou da carreira de ator, ele apenas se aposentou do papel de Wolverine. O que ele quis dizer com isso? O Logan morreu no filme, mas é claro, muito provavelmente, que ninguém vai querer que a ideia do Wolverine morra, porque vende bem, porque dá dinheiro. Então teremos mais filmes de Wolverine, ou filmes do X-Men com Wolverine dentro, ou até mesmo Vingadores no futuro com X-Men dentro, e não teremos um Wolverine? Provavelmente teremos. O que o Hugh Jackman quis dizer é que ele não seria mais Wolverine. Ele quis encerrar. Por quê? Porque ele começou muito bem, teve altos e baixos, nunca por culpa dele, sim por culpa de roteiro, por culpa de filme. Ele foi massacrado em Wolverine Origins e depois Wolverine Imortal. E a gente pode falar assim que o filme é ruim, tem defeitos. Eu acho o Imortal muito pior, eu acho o pior de todos. X-Men, não preciso nem falar, né? O 3, o confronto final, é o que todo mundo mais odeia. Mas culpa da performance do ator? Nunca. O Hugh Jackman vive o Wolverine, parece como o Wolverine, igual o Christopher Reeve era o Superman. Ponto. Isso é um fato. Agora, o cara fez um filme para encerrar e por um acaso o filme foi bom. Aí agora todo mundo adora ele, todo mundo não quer que ele vá embora, todo mundo, eu falo assim, quem gostou, quem sempre entendeu esse lado, entendeu. Agora quem metiu o pau e tá sentindo essa dorzinha que ele vai embora, é igual, na minha opinião, é igual dar valor à namorada boa quando você perde ela. Você só reconhece depois que perde. Se ele não tivesse anunciado que ia se aposentar como Wolverine, ninguém talvez ia falar nada ou ia falar menos. Agora, como ele falou que não mais, e ele explica muito bem os motivos disso, né? Ele quis encerrar com a chave de ouro e ele conseguiu, foi para quê? Foi para coroar um trabalho no qual ele sofreu muito. Ele teve momentos bons, momentos ruins, por causa do papel. Ele fez outros filmes que foram sucessos, mas ele nunca foi tão cobrado como Wolverine. Então ele quis sim encerrar esse manto de Wolverine em paz com o público e trazendo uma coisa boa. Então assim, ninguém lembrou de comentar alguma coisa com o Hugh Jackman quando ele terminou o Wolverine Imortal. Agora quando ele terminou o Logan, todo mundo chamou ele para entrevista, todo mundo quis falar com ele, todo mundo quer falar que sente falta dele, todo mundo quer que ele continue vivendo o Wolverine. Será que vocês querem mesmo? Será que vocês aguentam mesmo? Se ele faz um próximo filme que o Wolverine
é desperdiçado no roteiro, é mal incluído numa trama, é feito bobagens como já foi feito antes. Vocês queriam ele ou vocês iriam reclamar dele? Então é complicado. Eu acho que não vou encontrar um outro ator mais parecido do que ele, mesmo com maquiagem, com recursos, tudo bem. Mas o que você vê ele fazendo, e for comparar com Tempestade, com Gambit, com Ciclope, Jean Grey, você sempre vai falar que aquele cara era a cara do Wolverine, ponto. E que ele fez vários filmes e todo filme teve importância. E outra coisa que é fato é, todo mundo gosta do Wolverine. Se você conhecia, se você não conhecia, todo mundo gosta. Ninguém tem um ponto contra ele. Nós temos pontos contra o filme. Infelizmente, X-Men caiu na mão da Fox, que é uma ótima empresa, mas que contratou roteiristas ruins. Quem sabe o futuro seria diferente se ele fosse desde sempre da Marvel. Se os X-Men fossem feitos pela Marvel Studios, com roteiros da Marvel Studios, e agora combinando uma Vingadores Guerra Infinita, trazendo X-Men participativos. O que seria do Logan se tivesse incluído em Guerra Infinita? Por que não? Por que não seria melhor? Por que não poderia estar até hoje? Então, um dos motivos, sim, por Hugh Jackman ter se aposentado do papel é por culpa de outras pessoas. Eu reconheço, eu sou grato a tudo, né, o que ele fez. Sei que ele errou, sim, alguma coisinha ou outra, mas ele aprendeu e conseguiu recuperar, isso é fato, e entregou o Logan de uma maneira excepcional. Mas é só para vocês refletirem isso sobre os próximos atores que vão deixar papéis, que vão se aposentar, e vocês vão comentar a mesma coisa. Aquele negócio de dar valor apenas quando é tarde demais, ok? Então pensem nisso. Eu encerro aqui essa crítica do Logan com a minha nota de 4 estrelas e eu volto a qualquer momento com mais vídeos aqui no canal Indústrias Geek. Até mais. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!